Olá pessoal, meus amigos do canal, quem tem ouvidos ouça, eu sou Patrícia Rafaela e hoje eu trago para vocês uma mensagem que está escrito no livro de Gálatas capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Não vos submetais a nenhum jugo de escravidão. Essa é uma palavra muito poderosa, gente. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Para quem não conhece a história do apóstolo Paulo, ele se tornou, né, ele de perseguidor, ele se tornou um perseguido. Ele era um grande perseguidor da Igreja de Cristo, né, e ele teve uma experiência com Deus. Ele conheceu ao Cristo ressurreto, né? Jesus já havia ressuscitado quando apareceu para o apóstolo Paulo, e ele teve ali uma experiência, né? Jesus falou: Paulo, por que me persegues?", né? Paulo perseguia a igreja, matava cristãos. E ele se converteu e ele se tornou um apóstolo de Cristo, né? E foi um dos discípulos que mais escreveu cartas, né? Então a Bíblia ali no Novo Testamento tem mais de 10 cartas, né, escritas pelo apóstolo Paulo. E essa palavra, né, no livro de Gálatas foi um dos livros escritos por ele, uma das cartas, né, que ele direcionou ao povo ali de Gálatas. E é interessante essa palavra porque a escravidão, né, a prisão, ela não é necessariamente uma prisão física, né? Você não precisa estar dentro de um sistema prisional para se considerar uma pessoa presa, né? Tem muitas pessoas que estão vivendo essa escravidão, a escravidão emocional, né? Por às vezes viver uma dependência emocional. A pessoa ela é totalmente dependente de outras pessoas, né? Ou outras questões emocionais, às vezes do passado, de um trauma, de algo que a pessoa não conseguiu resolver lá no passado. E isso traz para ela várias consequências, né, até os dias de hoje. A pessoa às vezes tem uma dependência química, né? É um usuário de drogas, ela precisa da drogas, ela precisa ali de remédios, ela não vive sem aqueles remédios, né? Por uma questão, às vezes, emocional. Tem uma questão física, obviamente, né? Eu não estou colocando aqui a questão biológica, né? Os problemas de saúde biológicos, mas às vezes a pessoa já se tornou ali um dependente, né, daquele remédio para conseguir dormir, para conseguir fazer determinadas atividades. E tem uma série de dependências, né? E tudo isso, né, são coisas que nos escravizam, né? São coisas que a pessoa fica ali aprisionada e ela não tem a liberdade para viver completamente a vontade de Deus. Isso por quê? Porque ninguém ele consegue ser totalmente feliz vivendo numa dependência de algo que a torna escrava, né? Então, se você não consegue viver sem o açúcar, você não consegue viver sem a substância química, você não consegue viver sem determinadas coisas, né? Você tem um vício, né, sobre aquilo, né? Tem um vício de jogo, tem um vício, seja lá o que for, né? Isso é o que te aprisiona, né? Isso é o que te torna, isso é o que é o jugo, né, que a Bíblia fala, né? O jugo de escravidão. Então é importante que a gente peça a Deus o fruto do Espírito Santo que a Bíblia fala que é o domínio próprio, né? O que é o domínio próprio? É você ser capaz de dominar as suas vontades, os seus pensamentos, né? Você tem domínio sobre as suas ações, né? Sobre aquilo que você faz, né? Você consegue decidir, né? O que é melhor, né, para você, e você não se submete a qualquer coisa para poder satisfazer ali uma vontade por conta daquele vício, por conta daquela necessidade, aquela dependência, né? Então, peçam a Deus esse domínio próprio, né? Peçam ao Espírito Santo que dê a vocês essa capacidade de poder se dominar, né? Todos nós, eu acho que temos alguma coisa em alguma área da nossa vida, né? Seja no aspecto físico, emocional, espiritual, né? Tem pessoas que são dependentes, né? Viciados em pornografia, em sexo, em drogas, ou seja, são uma série de coisas, né, que acometem ali a pessoa e ela acaba se tornando escrava dessas coisas. Então, peçam a Deus, né, e comentem aí se vocês têm algo que hoje aprisiona vocês, se é uma questão emocional, né,
se é algo que vocês já tentaram, né, e não conseguem por força própria, porque tem questões que realmente só com o Espírito Santo é possível se libertar. Por si só, por mais boa vontade que você tenha, né, por mais força de vontade que você tenha, né, e determinação, às vezes não é o suficiente. Você precisa sim da ajuda de Deus, você precisa da ajuda do Espírito Santo, você precisa pedir a Deus que renove toda a sua mente, que mude toda a sua estrutura, né? Tem coisas, tem cargas emocionais que a pessoa fica anos e anos para conseguir se libertar e ela não consegue. E ela fica presa, ela fica com determinados bloqueios ali, né, emocionais, que não deixam ela seguir em frente, que não deixam ela ir para o próximo passo, né? A pessoa sempre fica com aquela sensação de que ela poderia ir além, né, e ela não consegue. Às vezes a pessoa é escrava dos próprios pensamentos, né? A pessoa tem aquele pensamento de morte, pensamento de que ela é fracassada, de que ela não nasceu para ser feliz, né? Que ela não tem direito, ela não se sente merecedora, né, de felicidade, das bênçãos de Deus. Isso tudo são pensamentos blocantes, né, que impedem você de viver plenamente aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, peça ao Espírito Santo essa mudança, esse fruto, especificamente, né? O Espírito Santo, ele tem o fruto do amor, né? Na verdade, o fruto do Espírito Santo é único, né? Mas com vários atributos, né? Que é o amor, a alegria, a paz. E o domínio próprio é um desses atributos desse fruto do Espírito Santo. Então, peça a Deus e Ele certamente vai te dar, vai te ajudar. Você, em qualquer situação que você esteja, Ele pode te libertar. Então, seja livre para viver essa vida que Cristo ele veio para nos dar. Tá bom, pessoal? Era essa a mensagem. Que Deus abençoe. Quem tem ouvidos, ouça. Tchau, tchau.